Cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a graça e a paz. Estamos dando início a mais um vídeo aqui da série Um Olhar Cristão sobre o Carnaval. E nós vamos avançar hoje então sobre o primeiro ponto, que vai tratar sobre as origens do Carnaval. Nós vimos no outro vídeo sobre a questão da introdução, onde falamos um pouquinho sobre o quão celebrado é o Carnaval em nosso país. Somos até conhecidos como o país do futebol e do Carnaval. E claro que isso não é motivo de orgulho, né? Mas quisemos mostrar naquela oportunidade que o Carnaval ele é bastante celebrado, é visto com bons olhos aí na maioria da população brasileira. E nós vamos então tratar agora sobre as origens do Carnaval, sobre de onde vem essa celebridade. É muito difícil sempre quando vai traçar a origem, né, de um evento, de uma prática, e precisa se voltar há milhares de anos, muitas vezes, então é muito difícil precisar com exatidão onde está exatamente a origem, mas pode-se levantar um conjunto de possibilidades e tentar assim chegar em algum ponto, certo? Então veja só aí, o Carnaval e as suas origens. Há uma possibilidade aí, uma pergunta que daí fica, será que é nas festas egípcias? Observe, quanto às origens dessa celebração, há informações não absolutas, mas aceitas por muitos, de que tenha sido nas festas egípcias para a boa colheita. Isso talvez por volta do século VI antes de Cristo, onde em tais festejos haviam danças, cânticos e desfiles. Também pode ser aí, quem sabe, a ideia das festas conhecidas como bacanais, e aí realmente há todo um sentido. Possivelmente a maior referência ao modelo de carnaval que existe hoje está nos cultos celebrados ao deus grego Dionísio ou Baco para os romanos. Este seria o deus responsável pela natureza, pelo vinho e as orgias. Por isso, essa celebração ela ficou conhecida como bacanal, ou as bacanais, né? Do latim bacanalia. Por isso que vem essa conotação, então, com essa divindade chamada de Baco ou Dionísio, onde havia aí todas essas celebrações, essas orgias, esta farra, vamos dizer assim, né? E isso se assemelha bastante com a realidade atual do Carnaval. Ainda observe sobre isso. As celebrações a Dionísio ou Baco eram marcadas por danças, bebedeiras, algazarras, sexo e violência. Um verdadeiro vale tudo, algo sem limites. E sobre essa questão, a palavra de Deus ela já pontua o seguinte em Romanos 13:13 diz assim: vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade e libertinagem, e não em discórdias e ciúmes. Então a palavra de Deus já orienta para não se viver nesta algazarra, né, nesta verdadeira bagunça. Não, como cristãos nós jamais deveremos compactuar com isso. Também observe aí um dado importante, o Papa Gregório I, no ano aí 590 aproximadamente, olha só o que diz aí na sua tela. No calendário religioso popular, essa festividade foi inserida pelo Papa Gregório I em 590 d.C., marcando em definitivo a data do Carnaval no calendário eclesiástico, criando a expressão, em latim, né, Dominica ad carne levandas, ou seja, domingo quando a carne é retirada, e foi sucessivamente sendo abreviada até a palavra Carnaval. Mais adiante, em 1545, bem aí próximo à época da Reforma também protestante, né? Então aí em 1545, no Concílio de Trento, na Itália, foi reconhecida essa celebração como uma manifestação de rua até bem importante. Ainda também, observe agora já em 1582, o Papa Gregório XIII reformou o calendário juliano e criou o calendário gregoriano, que até hoje define as datas da grande festa. Naquele ano foi estabelecida como definitiva, antecedendo assim o que é chamado no catolicismo romano de quaresma, ou seja, os 40 dias que antecedem a Páscoa, onde há uma privação de certos alimentos, na intenção de gerar assim uma reflexão sobre os 40 dias de jejum feitos por Cristo. Agora preste bem atenção, um detalhe importante. Veja o contraste entre Quaresma e Carnaval. Perceba que o contraste entre Quaresma e Carnaval é no mínimo interessante, pois enquanto um tem por objetivo refletir e consagrar-se,
que é a ideia da quaresma, isso é uma prática dentro do catolicismo romano, né? Mas aqui tratando a questão com respeito, né? Mas obviamente a prática em si é feita às vezes na melhor da boa intenção, mas ela talvez seja feita de uma forma que não há uma base bíblica, não há uma estrutura, não há uma ordem, porque nós vemos aí, como está em tela, um verdadeiro contraste muito interessante, né? Enquanto um tem por objetivo refletir e consagrar-se, outro visa o abuso de tudo, que é o carnaval. Porém, ambas essas celebrações, elas são realizadas na sequência uma da outra, e isso ano após ano. Então, quando termina uma festividade, que é o carnaval, toda aquela folia, toda aquela bagunça, já se insere ali a quarta-feira de cinzas também, e começa todo esse processo. Então, parece que é feito meio que numa ignorância, parece que é feito de uma maneira sem refletir realmente sobre a importância do jejum, não necessariamente da quaresma, né, desses 40 dias, mas sobre a importância do jejum, sobre a importância da consagração a Deus, da santificação. Aqui nós temos uma verdadeira confusão, né? A quaresma e o carnaval é um depois do outro e isso é feito ano após ano, né? Parece que não há genuinamente um arrependimento de fato. Observe também uma possibilidade sobre a origem aí do carnaval, o famoso entrudo. O entrudo ele vem de Portugal, em 1641. Dizem que o carnaval pode ter tido suas origens no que se chamava de entrudo, o qual veio para o Brasil trazido pelos portugueses. Isso lá por volta de 1641 na cidade, né, no caso do Rio de Janeiro. Há uma possibilidade então essa conotação com o entrudo. Esse tal de entrudo era uma festa popular celebrada desde a Idade Média em Portugal, onde haviam as mais diversas brincadeiras envolvendo água e limão de cheiro, de onde vem o que hoje é chamado de lança-perfume, que é aquele produto, né, aquela química ali que é utilizada em algumas festas aí, celebrações de carnaval. Inclusive o nome entrudo era dado a alguns bonecos feitos de madeira que enfeitavam tal festividade. E aí você já vê uma certa similaridade aí com o carnaval que nós temos aí atualmente, né? Então existe essa possibilidade do entrudo. Também aí nós temos as marchinhas, as famosas marchinhas, né? Aí já estamos em 1840, 1917. Esses anos aí, eles são as datas mais próximas da explosão popular do carnaval, que veio desde as festas de salão e marchinhas até chegar ao formato visto em nossos dias durante o mês de fevereiro. Então, aconteceu esse verdadeiro boom, digamos assim, essa explosão, esse crescimento a partir dessas festas de salão, essas marchinhas, e isso está muito similar ao que nós vemos aí no formato atual, que é as festividades aí do carnaval e essa ligação com essas festas de salão que se acontecia, né? Então observe aí uma panorâmica sobre as possíveis origens do carnaval, né? São várias, na verdade, mas se nós olharmos aí no sentido horário aí para você na sua tela, olhe no sentido horário, nós vamos ver que todas elas podem ter alguma ligação, alguma possibilidade, pode haver algum fundamento em todas elas, né? Começando lá atrás com aquela celebração da boa colheita feita pelos egípcios, ainda antes de Cristo. Depois você tem no século II as festas conhecidas como bacanais, as quais eram celebradas aí aquela divindade romana chamada Baco, onde havia ali muita orgia, havia ali muita confusão, muita bagunça, né? E esta é a que mais lembra o estilo de hoje em dia, na verdade, essas celebrações que eram feitas a Baco. Também o Gregório I, o Papa Gregório I, ele colocou essa celebridade do carnaval, claro que o nome era um pouco diferente, né? Mas esse estilo ali de celebração, ele foi inserido no calendário religioso em 590. Também lá no Concílio de Trento, já avançando para 1545, era considerado uma festividade de rua importante. E em 1582 entrou então como definitivo. E o famoso entrudo aí trazido pelos portugueses para o Brasil, em 1641, também já tem uma proximidade com o que nós temos aí nos nossos dias, na época do mês de fevereiro aí. E no meio aí você tem no amarelinho, em 1840 a 1917, aconteceram então essas explosões aí populares
em relação às festas de salão, às marchinhas, e até chegar a esse formato atual. Então esta é uma panorâmica a respeito aí das origens que envolvem a festividade do Carnaval, né? Também ela é celebrada em muitos países, observe. Não fica só por aqui em terras brasileiras. Estas celebrações, elas tornaram-se populares em vários lugares, tendo cada uma sua própria adaptação, tais como Itália, Espanha, França, Alemanha, Portugal, Colômbia, Trinidad e Tobago, dentre outros, e assim também no Brasil. Então, não é somente no Brasil, é claro que cada país tem a sua peculiaridade, a sua característica, mas não é só celebrado aqui não. Há muitos outros lugares do mundo onde existe uma espécie, algo parecido com o carnaval, cada um a sua moda, digamos assim, né? Observe aí para a conclusão e reflexão desta primeira parte sobre as origens do carnaval. Destacamos que, indiferente de quais sejam as origens exatas do carnaval, seja a egípcia, as bacanais, o intrudo, as marchinhas, o que for, a verdade é que tudo gira em torno de algazarra e libertinagem, e às vezes camuflada como expressão de alegria do povo. É uma espécie de um entorpecente, né? Dá a impressão de que tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito agradável, tudo isso envolve alegria e festejo do povo, mas na verdade isso é só algo camuflado, né? Porque de fato é uma festa que envolve algazarra, folia, libertinagem, exibicionismo, sensualidade. Então certamente é algo que nós devemos rejeitar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Também o grande pregador aí, John Wesley, do século XIX, disse uma colocação interessante: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Então é esse processo que acontece na nossa vida. Por isso que nós, na verdade, não curtimos o carnaval, usando aqui uma expressão, nós não curtimos porque nós fomos convertidos pelo poder do Espírito, nós nascemos de novo e agora nós estamos num processo de santificação que vai durar até o fim da nossa vida, até a volta de Cristo, até quando nós partirmos. Então, nós não temos nenhum apreço pelo carnaval e também aí nós vimos um pouquinho sobre as suas origens e envolve uma série de celebrações e sempre tem uma conotação assim que não fica de acordo com a palavra de Deus. Por isso, nós rejeitamos tal festividade. Tá certo, queridos? Então, essa primeira parte aí envolve as origens do carnaval. Nós avançaremos aí para um segundo vídeo aí, onde nós trataremos sobre o conteúdo do carnaval, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Se você desejar, fique à vontade para fazer aí o seu comentário, tá certo? Um grande abraço a todos e que Deus abençoe.